Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, e o Fala Carlão de sábado, então, ainda é muito mais especial, a gente fala de cultura, a gente fala de gastronomia, é um agronegócio estendido. E eu, toda vez que recebo aqui um grande amigo, ainda fico mais lisonjeado, é o caso hoje. Eu vou receber aqui o jornalista Sidney Maschio. O cara é simplesmente um craque, o nome dele a gente ouve falar, escuta falar. Eu já quero até contar, antes de falar para ele cumprimentar a gente, quero dizer que uma vez eu estava numa fazenda lá no Pará e o caboclo lá falava assim para mim: escuta, agora eu não posso conversar mais, que eu tenho que assistir o programa do Sidney, que é uma coisa muito importante que eu faço todos os dias. Olha que legal, Sidney. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão especial de sábado, viu? Ô, Carlão, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, com os seus espectadores, com o seu público, que é o meu público também, né? O nosso público do agronegócio brasileiro, né? E todo mundo que gosta da nossa cultura caipira, né? Da nossa vida de campo, da nossa vida sertaneja, né? É verdade, viu, Carlão? Às vezes eu me espanto, né? O nosso programa Terra Viva DBO na TV já tem 16 anos no ar ininterruptamente, né? E eu me espanto ainda com as reações, né? E com as interações que a gente tem com gente de lugares que eu jamais imaginei que a minha carinha ia chegar lá, né? Então, eu fico extremamente feliz com isso, né? De ver o respeito que as pessoas têm pelo nosso trabalho e a utilidade que o nosso trabalho está tendo para essas pessoas, né? Isso é que é importante, né? Assim, eu me sinto em casa, sempre que eu converso com um companheiro produtor, pecuarista, ou as pessoas que me assistem normalmente, né? Porque eu me sinto mesmo da família, né? É esse jeito de falar que eu tenho, de conversar com as pessoas e tal. Acho que isso me faz, né? Faz com que eu me sinta como se eu fosse da família das pessoas, e a recíproca é muito verdadeira, né? As pessoas, né, ligam a televisão, é como se elas abrissem a porta de casa para eu entrar, e eu fico muito feliz com isso. E estou muito feliz de estar aqui com você, Carlão. Ô, Sidney, agora você imagina eu, né, rapaz? Eu estou entrevistando aqui um cara que eu acostumava ver aos domingos no Globo Rural, entendeu? Falando assim, ó, você já imaginou a honra que eu tenho de estar falando com você aqui? E falando em domingo, em Globo Rural, antes da gente falar um pouquinho aí desse seu trabalho mais recente, vamos dizer assim, eu queria começar do começo, viu? Aqui no Fala Carlão, costumo dizer que nem ninguém nasce jornalista famoso, nem apresentador de televisão famoso, nem presidente de nada famoso, todo mundo tem uma história para contar. Eu queria que você contasse a sua. Quais são as suas raízes, o Sidney? Onde é que você nasceu? Como é que era a sua família? Me conta. Então, Carlão, eu nasci em Assis, né, que fica no oeste do estado de São Paulo, a 430 quilômetros aqui da capital paulista, né, na linha Sorocabana, antiga linha Sorocabana, Estrada de Ferro Sorocabana, que hoje já nem existe mais, e dá uma tristeza na gente até de pensar nisso, né? Eu nasci lá em 1956, viu, Carlão? Eu sou bem antigo, né? A minha família, cara, é uma família que tinha acabado de chegar da roça. Meus pais se criaram na roça, se casaram com 21 anos de idade, eles tinham, né? Hoje, o meu pai está com 90, minha mãe vai fazer 90 em dezembro, né? Ambos estão vivos ainda, para nossa alegria, né? E eles se casaram aos 21 anos de idade e vieram para a cidade, né? E então eu sou a primeira geração urbana da minha família, né? Por conta disso, Carlão, eu trago uma referência muito forte dessa cultura sertaneja, né? O meu pai e minha mãe eram alfabetizados e tal. Quando eles vieram para a cidade, já tinham feito o antigo curso primário, mas os meus avós, os 4 avós, né, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe, eram analfabetos, morreram analfabetos, né? Mas tinham essa coisa da cultura sertaneja, da cultura caipira, muito forte, né? Se Escuta, deixa criaram eu na roça. falar. Esse merece. Como é que chama seu pai e sua mãe? Eles estão, pelas contas que eu fiz aqui rapidinho, eles estão completando 70 anos de casados já daqui a pouco, se já não fizeram. Como é que é essa história aí, Cid? Já, já fizeram, sim, cara. Eu só não vou lembrar quando foi que fizeram, mas já fizeram, sim, né? O meu pai se chama Mauro Márcio, né? Ele foi para si, saiu da fazenda do meu bisavô, que foi vendida, né? A família toda foi para a cidade,
E meu pai foi... Primeiro ele tentou ser comerciante, não deu certo. A gente não tem afinidade com o comércio, né? Aí ele foi ser trabalhador braçal do DR, do Departamento de Estradas de Rodagem, do governo do Estado de São Paulo, né? Que na época era responsável por toda a infraestrutura rodoviária do Estado, né? Começou lá trabalhando como trabalhador braçal. Depois, ele, com muito esforço, ele conseguiu estudar, né? Fez o antigo Madureza ginasial, colegial, e fez faculdade. Fez faculdade de administração de empresas, terminou a carreira dele com um cargo compatível com a formação dele dentro do DR, trabalhou 44 anos no DR. Né? Olha Está só. vivo, está com 90 anos, fez agora, dia 1º de agosto, 90 anos, né? Já está meio debilitado, não está com uma saúde perfeita, né? Mas está entre a gente, né? E que bom que ele está aqui. Minha mãe também vai fazer 90 anos agora em dezembro, né? E ela sempre foi do lar, né? Ela estudou até o 4º ano primário e depois, naquela estrutura da família antiga, né? Ela se dedicou a cuidar do lar, a cuidar das crianças, né? Nós somos em 3 irmãos. O primogênito morreu bem pequenininho. Aí depois eu sou o segundo que acabei sendo o mais velho e o mais bonito, né? E o mais querido, lógico, né? Dos 3. Depois tem o Beto, que é meu irmão do meio, que tem eu tenho 65, o Beto tem 63 anos, né? E o Wagner, que está com 51 anos. O Beto tem um escritório de contabilidade que atende quase só os produtores rurais lá da região de Assis, Pedrinhas Paulista, Maracaí, Cruzália, né? E também é produtor rural, né? Plantador de soja e de milho, né? E piscicultor. E o Wagner é médico veterinário, trabalha como fiscal federal do Ministério da Agricultura em Lins, no frigorífico JBS, lá de Lins, né? E a gente sempre, então, mesmo morando na cidade, a gente manteve, de alguma forma, essa ligação com a cultura caipira, né? Assis fica a mais ou menos 700 quilômetros da praia mais próxima. Então, eu fui conhecer o mar quando eu tinha 19 anos, né? E meu pai não tinha dinheiro para a gente ir passar férias na praia, não, né? A gente ia passar férias na casa dos tios, dos primos do meu pai, no sítio, né? As nossas férias eram no sítio, na casa dos tios. Então, e os parentes todos caipiras, evidentemente, né? E daí que vem essa, digamos, a minha cultura é a cultura caipira, a minha casa cultural, digamos assim, é a cultura caipira paulista, né, Carlão? O Sidney, e quando você decidiu que você queria ser jornalista, você é jornalista, uma pergunta, você é jornalista daqueles, já que você falou que você é mais antigo, eu acho que você não é daquela turma ainda muito mais antiga que não fez faculdade de jornalismo. Você fez faculdade de jornalismo ou você é jornalista daqueles forjado na pedra? Eu fiz faculdade, sim, cara. Terminei a faculdade Casper Libero, aqui em São Paulo, né? Uma das referências do personagem do Brasil. Me formei jornalista em 1980, né? E eu vim para São Paulo justamente para jornalismo, né? Lá em Assis ainda, no tempo de ginásio e tal, eu sempre gostei muito de ler, especialmente de histórias em quadrinhos, né? E tinha um pessoal, uma turminha lá, uns amigos nossos, a gente fazia um jornal mimeografado, né? Tem pessoas que nem sabem o que significa essa palavra mimeógrafo, né? É É um verdade. sistema de fazer cópia, né, Carol? Você lembra disso? Eu Tinha um infelizmente, sei o jornalzinho que é, viu? mimeografado. Tem mais gente que sabe, mas o pessoal mais novo nem sabe o que é isso. A gente fazia um jornalzinho sobre histórias em quadrinhos. Aí, naquela época, tinha algumas restrições para trabalhar como jornalista, né? Já era obrigatório o diploma em determinadas condições, né? As exceções eram o seguinte: você poderia trabalhar oficialmente como jornalista em cidades e municípios que ficassem a mais de 50 quilômetros da faculdade de jornalismo mais próxima. Assis tinha faculdade de jornalismo, então eu podia trabalhar como jornalista, né, mesmo não estando na faculdade ou não tendo o diploma. Aí me chamaram para ser redator na Rádio Difusora de Assis, né, gloriosíssima Rádio Difusora de Assis, em 1974. Né, e eu fui. Né,
E eu gostei demais daquela brincadeira de escrever lá as notícias, dar lá para o locutor ler. Eu participei eu era redator de um jornal, está no ar até hoje, um rádio jornal chamado Rotativa Sonora, né? A Rotativa Sonora começava ao meio-dia e era um negócio assim, era maravilhoso aquilo, né? Quando era assim, exatamente meio-dia, entrava o locutor do horário, né, a vinheta, né, e dizia o seguinte: em Assis, meio-dia, está no ar, Rotativa Sonora. Nós não fazemos os fatos, eles acontecem. Aí entrava a vinheta. Eu achava maravilhoso. Né? E quando o locutor lia a notícia que eu tinha escrito, que eu escrevi, que eu apurei e tal, né? Nossa, era uma realização. E eu gostei muito disso. Tinha uma geração de jornalistas e de apresentadores de extraordinária qualidade na Rádio Difusora de Assis naquela época. Tanto que a maior parte desse pessoal veio para São Paulo, fez carreiras brilhantes dentro do jornalismo, né? Dentro do rádio brasileiro. Né? E eu me encantei com aquilo, falei, não, eu quero fazer isso para valer. Né? Então, eu vou embora, peguei minha malinha, vim embora para São Paulo, né? E estudei, trabalhei e fiz entrei na faculdade de jornalismo, né? E estou aqui hoje com meu diplominha guardado ali na gaveta, né? E assim, com essa formação. Mas eu trabalhei nesse tempo de radiodifusora de Assis, trabalhei também num jornal diário lá de Assis, antigo A Voz da Terra, né? E também foi uma experiência muito interessante. Nesse período aí, correu mais ou menos 1 ano e meio, então eu já tinha uma certa rodagem quando fui para São Paulo. E aí, como em São Paulo tinha faculdade, evidentemente, eu não podia trabalhar como jornalista, né? Enquanto não tivesse o diploma registrado no Ministério do Trabalho. Então, eu fiz a faculdade. Nesse período, eu trabalhei como auxiliar de escritório, né? Aqui em São Paulo. Né? Trabalhava de dia, estudava à noite, até formar e aí começar a carreira propriamente dita. Meu primeiro emprego como jornalista registrado, diplomado, foi como revisor no Estado de São Paulo. Né? O revisor, nos jornais, pelo menos, é uma profissão que não existe mais. Né? E, ao mesmo tempo, logo em seguida, eu fui trabalhar na Rádio Capital. Né? Naquela época, a Rádio Capital era uma rádio só de notícias, né? Uma rádio que, naquele momento, marcou a época no jornalismo brasileiro. E deu a chance como redator, né? Foi o Demétrio Costa, que, na época, era o editor-chefe, o diretor de jornalismo da Rádio Capital. Demétrio Costa é um dos sócios da revista DBO. Né? E eu estou falando isso lá em 1981, viu, Carlão? Né? Então, eu conheci o Demétrio lá em 1981 e ele que me contratou pela primeira vez. Né? Olha aqui, Demétrio Costa, DBO. E estamos juntos até hoje. Né? Aí, tá na mão, né, Carlão? Tá na mão. E o Demétrio gostou muito do meu texto. Recebi ontem pelo correio. Aí eu cheguei para trabalhar, né? No último mês de cobertura de férias, a pessoa de quem eu estava cobrindo as férias estava lá trabalhando. Eu imaginei o seguinte: esperar o Naquela época, Carlão, o Demétrio, ele próprio, escrevia o noticiário internacional da rádio. Né? Entendi. Ele não queria ser só executivo. Então, quando ele chegou, fomos conversar e tal, ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou parar de escrever o noticiário internacional e você vai assumir o noticiário internacional no meu lugar. Então, fez esse artifício para criar uma vaga para eu poder ficar na rádio. Né? Foi muito legal. Eu escrevia para um locutor chamado Ramos Calheira. Quem é mais velho vai lembrar desse nome, é um nome histórico no rádio brasileiro. O Ramos Calheira fez carreira no Serviço Internacional da BBC de Londres e naquela época já estava aposentado, voltou ao Brasil. Era uma das vozes mais maravilhosas do rádio brasileiro. Né? Eu fiquei lá um bom tempo e tal. Começou a minha relação aí com o Demétrio, né, com a revista DBO, começou por aí. Fui para outros caminhos, né? Fui trabalhar no Jornal da Tarde, saí do Estadão e fui para o Jornal da Tarde, que na época, é um jornal que existia na época da mesma empresa, do grupo do Estadão. Né? E depois de um determinado ponto, nesse momento, começou a surgir. Isso aí eu já estou falando em 1983, por aí. Aliás, né, deixa eu falar, lindo o Jornal da Tarde, né? Lindo, jornal revolucionário, né? Eu fiquei alguns anos lá, aprendi demais, uma grande escola. Eu tive excelentes escolas de jornalismo.
Mas, nesse momento, estava começando aquela força dos leilões de animais no Brasil, né? O Djalma Barbosa de Lima, Odemar Costa, né, trouxeram para São Paulo essa forma de fazer. Leilão era uma coisa muito gaúcha naquela época, né? Era um leilão meio sem graça, duro, né? O leiloeiro ficava lá, quanto eu tenho por esse animal? Eu tenho 10, eu tenho 10, eu tenho 10, 10, 10, 10, 10, 10. Era um negócio monótono, né? Extremamente monótono. O Djalma de Lima e o Odemar, principalmente, com outras pessoas, evidentemente, o falecido Ado, né, da Remate, né, uma das pioneiras nessa área de leilões, eles trouxeram para São Paulo o leilão de animais, mas inovaram de uma tal forma, começaram a fazer o leilão show, com gelo seco, música, aquela coisa, leilão show. Né? Aqui se solidificou e fez essa revolução toda na pecuária brasileira. Né? O Odemar, né, levou para o trabalho também, né? E também o Odemar e o Daniel são jornalistas, né? E ambos locutores com vozes maravilhosas, tal, né? E o Daniel tiveram a ideia de fazer uma agenda de leilões. O pessoal pedia, quando vai ter leilão de não sei o quê, de Nelore, de cavalo, papapá, de leilões. Era simples isso, era um papelzinho assim, dizendo dia tal leilão do que, não sei do que, dia tal não sei do que e tal, e vamos lá. Essa agenda de leilões teve uma demanda tal, né? E os caras tiveram a ideia de vamos botar mais uma informaçãozinha sobre cada leilão, um textinho rápido sobre cada leilão, né? E eles viram que precisava de informação, né? E aí nasceu DBO Jornal de Leilões. Né? Em 1983, 1984, o Demétrio, então, eu estava no Jornal da Tarde, na Rádio Eldorado, naquela época, o Demétrio me chamou para ser repórter do DPO Jornal de Leilões, impresso em papel jornal mesmo, né? E que foi o embrião da revista DBO. Né? Então, o meu primeiro texto para a revista DBO foi em 1994, Carlão. Que história bacana, né, rapaz? O mais legal de tudo isso é todo mundo que você fez referência aí, todo mundo, de certa forma, nós ainda convivemos com muitos deles, enfim, um privilégio. Ô, Sidney, e depois você teve passagem pela Globo Rural, como é que foi essa sua... Como é que você chegou lá na TV? Como é que é? Bom, aí, numa determinada ocasião, eu estava descontente no trabalho que eu estava desempenhando, né, na empresa que eu estava trabalhando. Eu trabalhava no jornal de informática, que é uma coisa que até hoje eu não entendo nada, né? E eu comecei a procurar outras oportunidades. Nessa ocasião, eu tinha um amigo, Gabriel Romero, né, que era chefe de redação do Globo Rural. Naquela época, Carlão, a revista e o programa Globo Rural eram uma coisa só, funcionavam juntos, né? Uhum. Porque quem fundou a revista foi o pessoal do programa de televisão, né? Eu mandei um currículo para esse meu amigo, para o Gabriel, mas pensando na revista, né? Eu tinha trabalhado numa revista de agropecuária, falei, vou mandar o currículo para a revista Globo Rural, né? Uhum. Passou um tempo, né? Depois de um ano, mais ou menos, os caras me ligaram e falaram, tem uma vaga aqui no Globo Rural, a gente queria conversar com você, vem aqui para a gente prosear. Fui lá, né? E quando eu cheguei lá, me disseram que é o seguinte, a vaga era para televisão, era para ser repórter do programa de televisão, né? Eu falei, bom, eu não sei fazer isso, né? Nunca fiz, não gosto, fiz um teste e não gostei, não deu certo, né? Mas você não topa fazer? Você não quer aprender? Eu falei, bom, eu quero aprender. Se vocês me ensinarem e tiverem paciência comigo, né? Eu consegui aprender, eu topo fazer esse teste, né? E fui, né? Mas achando que não ia dar certo, né? E eu fiquei lá durante 11 anos, deu certo. Então, é bem isso, né, Carol? É enfrentar, né? E abrir os caminhos, os horizontes, dizer, olha, eu vou tentar, eu vou fazer. E eu consegui fazer, eu fiz uma carreira muito legal no Globo Rural. Foi uma escola extremamente importante para mim. Não, você não passa 11 anos no Globo Rural impunemente, na TV Globo mesmo, né? O nível de exigência é muito alto, Carol. E tem que ser assim, né? Eu aprendi demais lá na Globo Rural, né? Mas, sobretudo, eu tive o privilégio, né, de conhecer praticamente o Brasil inteiro. Mas quando eu falo conhecer, Carlão,
Não é, por exemplo, você conhece o Ceará? Ah, tá, eu fui para Fortaleza, na praia tal, não sei o quê, né? E papapá, não. Eu fui lá no interior de Sobral, no sítio, lá, né? Conversar com o sertanejo, com o cara que faz as coisas acontecerem, onde a vida de fato acontece, né? Então, eu sou um privilegiado por ter tido essa oportunidade, né? Mas, sobretudo, né, o que eu aprendi bastante no Globo é o seguinte, né? Tá bom, o trabalho tá bom, mas pode melhorar, mas tem que melhorar, mas eu preciso que melhore, eu preciso fazer o máximo sempre, né? Porque isso é uma necessidade minha, isso é uma necessidade do programa, do veículo, né, onde você está trabalhando, e é uma necessidade do seu público. O seu público precisa do melhor, do máximo que você pode dar, né? Então, sempre tem uma fronteira a mais para você ir avançar mais e se empenhar mais e conseguir um resultado melhor, né? E, sobretudo, né, Carlão, eu aprendi demais com as pessoas, sabe? Né? Porque quando eu chegava num determinado lugar para fazer uma reportagem, eu não chegava como a entidade, o ser que está acima de tudo, o cara da televisão, né? O cara da Globo, todo poderoso, que vai lá olhar para baixo para as pessoas. Não, eu chegava lá com uma postura extremamente humilde, porque eu estou indo lá para aprender com essas pessoas. Essas pessoas têm muito para me ensinar, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, aprendi demais com as pessoas da roça, né? Desde as pessoas mais humildes, né? Mesmo as pessoas assim que estão na terra, né? Todo mundo tem um material enorme de cultura, de sabedoria, né? De conhecimentos que a gente não tem, né? E respeito profundo por essas pessoas da roça, por todo mundo, sabe, Carlão? Desde o fazendeiro até o funcionário mais humilde da fazenda, do sítio, do produtor independente e tal. Eu vejo neles os meus avós que trabalhavam lá na roça, lá no sertão de Assis, Carlão. Espetacular. Deixa eu te falar, você deve ter aprendido muito aí com essa turma que não dá cuidado, né? Humberto Pereira, Zé Milton Ribeiro, você já falou aí do Demétrio Costa, e aí é interessante como a sua vida foi e voltou, sempre deixando portas abertas, e aí da Globo Rural, de repente, você volta para a DBO Rural, que é uma revista, sempre foi uma grande revista do setor de agronegócio, eu reputo como a bíblia do agronegócio, né? E eu queria saber como é que foi essa sua volta para a DBO e, de repente, a volta para a DBO fazendo um programa de televisão, né? Vamos dizer assim, voltando para a DBO, mas numa startup, para usar uma palavra da moda agora, numa startup da DBO. Então, né, Carol, aí depois do Globo Rural, eu participei durante o tempo de um projeto bem interessante na TV Senac, que era um programa de grandes reportagens, né? Então, TV Senac, hoje TV Sesc, né? Foi um projeto bem interessante. Depois disso, participei também do SBT Rural, que foi um programa que ficou no ar durante um bom tempo, aí, um projeto da produtora do Gugu Liberato, da GGP, o falecido Gugu, né? Eu fui o redator do programa durante o período inicial dele, né? Nesse tempo, eu estou falando já em 2005, Carlão. Uhum. Em 2005, o Grupo Bandeirantes de Comunicação resolveu entrar para valer no mercado de agropecuária, criando o canal Terra Viva, TV por assinatura, né? Como precisava, o grupo precisava sinalizar para o mercado que a Bandeirantes não estava entrando nesse setor, né, amadoristicamente, não estava caindo de paraquedas no agronegócio brasileiro, mas sim que estava fazendo um investimento sério e que tinha uma equipe séria, uma equipe muito qualificada para fazer essa cobertura, né? Uma coisa interessante, Carlão, o Daniel Bilk, o Demétrio Costa e o Odemar Costa, né, eles sempre tiveram, desde o começo da carreira deles, os três são jornalistas, eles tiveram uma relação muito estreita com o Grupo Bandeirantes e com o próprio Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, né? Os três trabalharam na Band, né? E o Demétrio começou a trabalhar na Band praticamente de calça curta, né? Ele era um garoto com 15 anos de idade, isso ele conta essa história, né? Ele é mais ou menos da mesma idade do Johnny, então eles sempre foram muito amigos, né?
O Johnny resolveu chamar o Demetrio, chamar a revista DBO, né, para trazer a DBO para dentro do canal Terra Viva e para dar essa sinalização para o mercado. Né? Olha, a gente está entrando para valer, e a gente está entrando com gente categorizada. Né? O Johnny chamou o Demetrio e o Demetrio me chamou, porque a essa altura eu já tinha uma experiência bastante sólida de jornalismo de televisão, jornalismo de agropecuária na televisão. Né? Então, conversando com o Demetrio, a gente criou aí um embrião do que seria o programa DBO na TV. Né? Como a gente não tinha, nessa época, uma equipe de reportagem, não tinha equipamento para fazer externo e tal, não tinha recurso, né? Era uma coisa meio improvisada. Então, o que nós vamos fazer? Né? Então, eu resolvi, né, e propus isso ao Demetrio, a gente partiu disso, né? Vamos analisar o que acontece no dia a dia do pecuarista brasileiro, do mercado do boi gordo, né? Porque o foco da DBO é pecuária bovina. Né? Então, e nessa época eu já tinha um certo relacionamento com o Alcides Torres, o Scott, né? Diretor da Scott Consultoria, que faz uma análise muito precisa, né, da realidade da negociação dos mercados pecuários, principalmente. Né? Perguntei, Scott, posso usar suas cotações no programa? Você me autoriza? Autorizo, pode usar, legal. Né? Então, começamos a fazer o programa assim, eu dava as cotações, a variação diária do preço do boi gordo e fazia um comentário sobre o que esperar, vai subir, vai cair, né? Os fundamentos básicos do mercado. Né? Só que tinha o seguinte, né, Carlão? Como não tinha outros recursos, era eu fechado na tela, então fiquei imaginando, pô, um barbudo, né? Falando direto na televisão, falando de número, de cotação, de preço, não sei o quê, isso vai ser muito chato. Nem minha Você mãe falou vai assim, mais chato impossível, né? Nem minha mãe vai querer assistir. Né? E aí eu imaginei o seguinte, tentar inovar a linguagem, mas porque eu acho que o grande papel do jornalista, principalmente o jornalista que trabalha nessa área da economia, né, não é falar coisa bonitinha, não é falar difícil na televisão, é o contrário, é justamente pegar uma informação econômica que geralmente vem numa linguagem um pouco mais complicada, né, e traduzir essa informação para que o seu telespectador possa usar essa informação. Né? A informação tem que ser utilizável, ela tem que ser útil para o pecuarista, no nosso caso. Né? E aí eu falei, juntei as duas coisas, eu imaginei o seguinte, eu vou usar a minha linguagem natural, de caipira, eu sou caipira. Né? Vou falar como eu falava quando eu era moleque, quando meu pai sempre falou, meu avô sempre falou, né? Mas dá essa informação. Né? Assim, eu traduzo a informação econômica e falo uma linguagem que o meu público entende. Né? Então, eu comecei a criar expressões do tipo, se o boi está subindo, está subindo mais ligeiro do que rojão de vara em festa de São João. Né? O boi está caindo, o preço está fraco, está mais fraquinho do que filhotinho de tico-tico que a chuva derrubou do ninho. Está subindo muito, está subindo mais depressa do que macaco novo em pimenteira carregada. Né? E assim foi. Né? E o tempo está passando rápido, né? O tempo está querendo apostar corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é mais ligeiro. Né? E eu criei toda essa linguagem, uma coisa que não existe até hoje na televisão, acho que o programa é único. Né? E na busca dessa linguagem inovadora, de vez em quando rimava por acidente aqui e ali. Né? Até que um belo dia, na hora de fazer a despedida, né, do público, encerrar o programa, né, a rima ficou mais clara. Né? Eu falei, legal, eu vou procurar a rima. Né? E até então, Carol, como eu já te falei, eu nunca tinha me interessado por poesia. Né? Eu nunca tinha lido um livro de poesia de cabo a rabo. Mas eu era porreta e nem sabia, rapaz. E aí eu comecei a procurar a rima para encerrar o programa com uma conversinha rimada, alguma coisinha rimada, falando de cultura caipira. Né? E daí nasceram os versinhos de caipira, né? Que hoje já estou no lançamento do 4º livro. E eu falo, Carlão, que eu sou o jornalista mais louco que tem no Brasil, né? Porque eu faço um programa diário, de segunda a sexta-feira, com 20 minutos, com 17, 18 minutos de conteúdo, né? Todo em linguagem caipirada e todo rimado, porque não é só o versinho que é rimado no fim. Os comentários que eu faço também são rimados, né? Então tem que ser maluco um negócio desse, né? Ô, Sidney, deixa eu te falar, e aí fica muito legal, eu queria pegar esse gancho aí, né? Porque finalmente chegamos, né, ao nosso destino. O nosso destino aqui desse programa de sábado era justamente falar dessa, vamos dizer assim, dessa sua carreira como poeta caipira
e que já lançou 4 livros, o quarto está lançando. Você tem ele aí para mostrar para nós ou não? Está aqui na mão, Carlão. Ó, esse aqui é o quarto. Aí, Versinhos de Caipira, inteirou os 4. Inteirou os 4. E esse negócio de inteirou os 4, eu vou te falar o seguinte, que eu devo ter por aqui também os outros 3 e vou fazer questão absoluta de ter esse inteirou os 4. E isso eu estou aqui dando um furo de reportagem aqui, estou furando o Sidney e falando pela primeira vez lançando. Mostra os outros livros aí, Sidney. Ó, esse aqui foi o primeiro deles, né? Era só Versinhos de Caipira. Lançado em 2011, está fazendo 10 anos, viu, Carlão? Que nasceu o primeiro livro, né? Versinhos de Caipira. Depois veio Versinhos de Caipira, segundo livro, né? Um pouco mais elaborado já, né? Um pouquinho mais consistente em termos de verso, etc. Versinhos de Caipira, terceira fornada. E agora o inteirou os 4, né? Os versinhos que eu faço, Carlão, você conhece bem, são pequenas historinhas contadas aí em 5, 6 linhas, né? No máximo, elas se esgotam em si, não é um verso não é continuação do outro, né? E o que a gente fala? A gente fala da vida cotidiana, do lugar onde o caipira mora, do lugar onde ele trabalha, do tipo de trabalho que ele faz. A gente fala de boiada, de boiadeiro, de carro de boi, de moda, de amor, de paixão, a gente fala de assombração, de Saci Pererê, é uma delícia, né? Deixa eu te falar, você arrumou um belíssimo trabalho, porque eu fico imaginando o seguinte, o seu programa, né, 20 minutos, ele dá um trabalhão danado para produzir, você tem entrevistados, você tem cotação, você tem que redigir, isso tudo dá trabalho. Se fosse normal, já daria um trabalhão danado. Agora, tendo que rimar ainda, aí é um trabalho. Como é que no começo você falou assim, será que eu dou conta disso? Como é que foi, vamos dizer, incorporar esse desafio de fazer poesia com a aridez dos números de cotação e dos números da pecuária? Então, por isso que eu falo para você, né? Eu sou o jornalista mais louco que tem no Brasil, né? Porque me procura isso. É um trabalho, como diriam os antigos, hercúleo, né? É um baita de um trabalho todos os dias, né? E não basta ter versinho, né, Carlão? Se tiver só versinho, não se sustenta. Precisa ter informação, né? E aquilo que eu falo sempre, precisa ter informação útil. Porque o pecuarista que assiste o meu programa, a companheira fazendeira, né, o companheiro boiadeiro, eles gostam do versinho, sim, mas eles precisam da informação. Eles ouvem, eles assistem o programa para saber quanto está o boi dele, né? Para saber o que tem de novidade de tecnologia, etc, etc. Então, tem que ter rima, mas tem que ter informação. E é o trabalho duplo, justamente, como você está falando. Dá muito trabalho, viu, Carlão? É cansativo, mas eu sempre te digo o seguinte, né? Ao fim de cada programa, quando eu falo, né, e o Terra Viva DBO na TV volta amanhã, né, nos nossos horários de costume, um abraço e até lá então, né? E dá uma sensação de missão cumprida, dá uma sensação de realização, né? Sabe, eu fiz aquilo que eu gosto, eu fiz aquilo que eu acho útil, eu fiz aquilo que eu acho bonito, né? Então eu estou satisfeito. Estou muito alegre ao fim de cada programa. Essa é uma sensação maravilhosa, né? De você, todos os dias, você terminar o seu trabalho e falar, pronto, puxa, que legal que foi, né? É difícil sim. E não tem nenhum dia igual ao outro, né? Então, me fala assim, para a gente resumir aqui. O programa DBO na TV está na TV desde quando? Quantos anos já está na TV? E com essa estrutura dos versinhos, como é que isso começou? Sempre já quase do primeiro? Como é que foi? Então, nós entramos no ar, né, exatamente em 2005, né? Em junho de 2005. Né? Então, já estamos há 16 anos no ar. Né? Foi logo no começo, eu não guardei exatamente a data em que a gente começou a fazer, mas desde o começo já puxava para essa linguagem caipirada, já puxava para essa linguagem
que remete à nossa cultura tradicional, à minha cultura tradicional, desde o começo, né? Isso foi sendo aprimorado ao longo do programa. Tem um detalhe também, né? É importante dizer que em 2010, o programa passou a ser, ele deixou de ser da revista DBO e passou a ser do canal Terra Viva. Uhum. Então, hoje, desde 2010, o programa é feito lá no canal Terra Viva, né? E a DBO participa só emprestando o nome e, às vezes, eles participam da pauta também. Uhum. A partir de 2010, o programa que se chamava DBO na TV passou a se chamar Terra Viva DBO na TV, né? E a gente está nessa proposta até hoje. A ideia a gente tem muitos planos, né, para o programa. 16 anos, você sabe, você conhece bem a nossa área, você sabe que para ficar 16 anos na televisão, um programa para ficar 16 anos no ar ininterruptamente na televisão, é muita coisa, né, Carlão? Mas o programa tem muita vitalidade, né? O programa é muito anunciado, o programa é muito visto, né? Eu me surpreendo muitas vezes, né, com a repercussão, né? Você próprio já me contou histórias, você está lá não sei aonde, no fim do mundo, e alguém fala, olha, eu preciso assistir o programa do Sidney, né? Lugares que eu nunca fui, que eu nunca vi, né? O programa chega do Rio Grande do Sul até a ponta maior lá do Acre, do Amapá, do Brasil inteiro, né? Tem audiência forte no Brasil inteiro. Então, a gente tem grandes planos, né, de inovação, de conteúdo, de trazer mais o pessoal da revista DBO. Estamos conversando bastante sobre isso, né, trazer mais conteúdo e conteúdo forte para o programa, né, Carlão? Ô, Sidney, agora, para a gente encerrar aqui nosso papo, né? O papo está uma delícia, né? Mas o povo quer almoçar também, nós precisamos deixar o povo almoçar. Deixa eu te falar, como é que esta, vamos dizer assim, esse novo momento, toda essa nossa, esse novo mundo aí que surgiu com a pandemia, como é que isso tem impactado no Sidney, no seu trabalho, né? Que hoje eu imagino que você esteja fazendo da sua casa, né? E como é que são os projetos do Sidney TV e livros, né? Porque você virou um poeta da cultura sertaneja, você é um poeta do agronegócio hoje, mas é um poeta, eu diria que é um poeta com o pé muito dentro do chão, muito na realidade aí. Como é que você está vendo o seu futuro, Sidney? Então, né, Carol, quando você chega com 65 anos de idade, né, você precisa olhar muito bem para o futuro, né? Você precisa pensar muito bem no que vai ser seu futuro, né? Eu quero continuar fazendo o programa Terra Viva DBO na TV, eu quero continuar tendo a capacidade de ouvir, né, e de olhar o que está acontecendo ao redor, né, ao meu redor, ao redor do programa, o que está acontecendo dentro do nosso setor, o que está acontecendo com o nosso pecuarista, com o nosso produtor, né, com o agronegócio brasileiro. Eu quero continuar tendo a sensibilidade de poder trazer isso para dentro do programa e poder dar essa contribuição, né, para tornar o dia a dia do produtor brasileiro, do agronegócio brasileiro, um negócio mais eficiente, né, mais remunerador e mais compensador em termos de vida, porque não é só ganhar dinheiro com as coisas que a gente faz, é ter compensação pessoal, né, emocional, né, viver de uma maneira mais leve, né? O dinheiro é uma parte só, né? A gente precisa se realizar como profissional, seja como jornalista, seja como pecuarista, seja como cinegrafista, ou seja como puxador de cabo dentro da televisão, né? O meu plano basicamente é esse, né? Tá bom do jeito que tá, mas vamos continuar evoluindo. E eu tenho uma cabeça muito voltada para esse foco, né? Cada vez ficar melhor, né? E eu não me enxergo, por enquanto, eu não me enxergo fora da televisão e fora do programa Terra Viva DBO na TV, porque é muito realizador fazer esse trabalho, né? É muito realizador quando uma pessoa que você não conhece vem e fala, olha, você ajudou a tornar a minha vida melhor, né? E tem algumas histórias, que se der tempo de contar, tem uma história que eu gosto muito, que eu acho que junta muito essa realidade do programa, né? Logo que eu lancei o primeiro livro, Versinhos de Caipira, ele foi lançado na Exposebu de 2011, lá em Uberaba, né? Eu estava presente lá. Você estava lá, né? Uhum. Eu lembro de você no lançamento.
Tinha um pecuarista das antigas, né, lá de Goiás, o seu Nelinho, né? O seu Nelinho já estava velho e tal. O seu Nelinho, ele, desde o começo, ele sempre assistia o programa, né? E quando eu fiz o lançamento do livro, o seu Nelinho estava lá em Uberaba e ele fez questão de me conhecer pessoalmente, né? Seu Nelinho da Agropecuária Onda Verde, né? O seu Nelinho, quando ele me viu, ele me abraçou e chorou, né? Então, você vê um cara que, na época, ele devia estar com 80 e tantos anos, né? Ele me abraçou e chorou e falou, você conta a minha vida, né? Você leva a minha vida para a televisão, né? Então, eu sou muito agradecido para você, porque você está contando a minha história, né? Porque o seu Nelinho, ele foi dono de comitiva, mas ele herdou a comitiva do pai, que tinha herdado do avô. Então, se o seu Nelinho, naquela época, estava com 80 anos, 80 e tantos, né? Imagina quando que o avô dele começou a levar boiada de Goiás, né, para Barretos, aqui no estado de São Paulo, né? E ele diz que eles desviavam de terras que tinham índio, né, índio bravo, que tinha quebra-pau e não sei o quê, né? Então, o seu Nelinho, né, diz que eu contava a história dele. Na mesma feira, um belo dia, lá pelo final da feira, a gente usava a carreta do Terra Viva, a gente estava perto da pista lá, né? Eu estava lá conversando com as pessoas. Chegou um senhor bem mais novo do que eu, né? Meio esbaforido, Sidney, ainda bem que eu te encontrei, né? Ué, tô aqui, tudo bem, né? É o seguinte, a minha filha, a Luísa, e estava a Luísa de lado, a Luísa de 9 anos, me disse o seguinte, pai, eu não vou embora da feira antes de você comprar o livro do Sidney para mim. A Luísa com 9 anos, Carlão. Né? Olha que delícia. O seu Nelinho estava do meu lado, né? Eu me emocionei, lógico, né? Eu falei, bom, então, falei, Luísa, é verdade? Ela falou, toda entusiasmadinha, né? Furinho brilhando. É sim, Sidney, eu quero o seu livro, né? Eu falei, então vou te apresentar o cara que está dentro do livro, que é o seu Nelinho. Seu Nelinho, a Luísa gosta das suas histórias, né? E apresentei os dois, né? O velhinho de 80 e não sei quantos anos, que viveu isso tudo, e a Luísa, de 9 anos de idade, né? Emocionada de ter contato, de ler esses versinhos, né? Isso é mágico, não tem dinheiro que pague, né, Carol? Então, é extremamente realizador, é isso. Ô, Sidney, deixa eu te falar, não tem dinheiro que pague a sua presença aqui nesse Fala Carlão de sábado. E olha que não deu tempo nem da gente falar de cachaça, por exemplo, que é uma paixão sua e uma paixão minha. Então, é o seguinte, para agradecer o nosso público, a nossa audiência aqui, eu quero pedir para todos vocês, então, que já vão almoçar, que vale a pena. Eu adoraria tomar agora uma cachaçinha, né? Ô, Sidney, o que você tem aí nessa edição, na quarta, inteirando os quartos aí? Eu queria que a gente acabasse esse programa com você declamando aí. Escolhe uma poesia aí desse último livro seu e lê ela para nós, interpreta ela para nós, para a gente acabar esse programa dessa forma lúdica, maravilhosa. E eu, antes de você ler, já quero agradecer imensamente todo o nosso público que acompanha nosso trabalho, que está aqui agarrado desde 11 horas da manhã, não desgarrou daqui. Obrigado pela sua audiência. Para agradecer também você que ainda não se inscreveu no nosso canal e pedir para você se inscrever no nosso canal aí, apertar o sininho, deixar seu like, deixar seu comentário e fazer como a coisa mais importante que eu sempre peço. Eu fico tão orgulhoso porque eu, às vezes, recebo no WhatsApp entrevistas minhas aqui do nosso programa, então eu fico feliz com essa repercussão. E hoje estou entrevistando aqui o Sidney Masco, que é um dos grandes nomes que o jornalismo do agronegócio produziu em todos os tempos, e, além de tudo, um grande amigo, além de tudo, um grande poeta, e está lançando o 4º livro aí dele. E outra coisa, se você quer comprar, vou deixar aqui na descrição como é que você faz para comprar o livro dele, vai estar tudo aqui na descrição. Sidney, fecha aí para nós aí essa nossa participação e já te agradeço imensamente, viu? Carlão, eu que agradeço, uma honra imensa estar aqui com você, com seus
o seu público, que é meu público também, né? Uma alegria de poder encontrar você, amigo velho de tanto tempo, encontrar tantos amigos que com certeza estão vendo a gente. Fico sempre muito feliz, estou sempre à disposição, viu, Carlão? Né? Então, já que você falou, né, que a gente gosta de cachaça, né? As minhas estão aqui atrás, ó, você pode ver aí, né? Nesse quarto livro tem uma seção de cachaça, exatamente. Né? Então, eu vou ler esse versinho para a gente ir preparando a boca para tomar uma, para depois comer uma feijoadinha, comer um churrasquinho, né? Então, vai ouvindo aí, Carlão. Vai lá. A cachaça amada e bela, assim branca ou amarela, não desfaça de mim e nunca fique apartada da minha taça. Nos apertos e desacertos destes meus tantos anos, e ainda agora, enquanto o tempo passa, em horas perdidas, e a saudade matadeira mais e mais me abraça, lembrando que esta vida é demasiado ligeira, ela, eia, minha companheira, é a você que o meu coração cansado chama e clama por consolação, nem que seja só num gole de felicidade, fugaz, porém verdadeira. É isso, Fernão. Saúde! Saúde, então, eu desejo para todos vocês um ótimo almoço. Eu vejo todo mundo no nosso próximo Fala Carlão especial de sábado que vem, e você pode acompanhar aí os nossos programas em todas aí pelas redes sociais e pode acompanhar também amanhã de manhã, não se esqueça, tem o Domingão do Carlão que está um show de bola aqui no canal do Boi, a partir de 7h30, e tem o nosso programa diário também às 16h30, de segunda a sexta, pelo canal do Boi. Sidney, super obrigado a todos, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente!